Neste exato segundo, você está segurando uma faca invisível contra o próprio peito, e o que é mais aterrorizante, você está sorrindo enquanto faz isso sem sequer perceber que o sangue da sua potencialidade está escorrendo pelo chão da mediocridade. Sua vida não está estagnada por falta de sorte ou por uma conspiração do destino, mas porque você se tornou um arquiteto mestre em construir a própria prisão, usando tijolos de boas intenções e cimento de justificativas lógicas. Existe uma força silenciosa, um parasita neurológico que habita as dobras do seu córtex pré-frontal, sussurrando que você está sendo produtivo enquanto, na verdade, você está apenas cavando um buraco mais fundo no mesmo lugar. Este é o despertar brutal que você evitou por anos. A percepção de que o seu maior inimigo não é o mundo lá fora, mas a versão de você que acorda todos os dias fingindo que quer vencer, enquanto secretamente cultiva o conforto do fracasso conhecido. Nós habitamos um universo de frequências e padrões, e a mente humana é a ferramenta de processamento mais complexa já criada, mas ela possui uma falha de design ancestral. O seu cérebro não foi projetado para te fazer feliz, próspero ou realizado. Ele foi projetado para te manter vivo e economizar energia. Para a biologia, a mudança é uma ameaça de morte. O crescimento real exige uma quebra de homeostase que o seu sistema nervoso interpreta como um perigo iminente. É aqui que nasce o ciclo invisível da autossabotagem. Ele começa como um sussurro, uma pequena hesitação antes de um telefonema importante, um leve desvio de foco para uma tarefa irrelevante quando o projeto principal exige sua alma. Você acredita que está apenas descansando ou se organizando, mas o que está acontecendo é uma reconfiguração sináptica para garantir que você permaneça exatamente onde está. Imagine um rio caudaloso que representa o fluxo da sua vida. A autossabotagem não é uma barragem que bloqueia o rio de uma vez, pois isso seria óbvio demais e você lutaria contra ela. A autossabotagem é como pequenos desvios laterais, canais quase imperceptíveis que roubam a força da correnteza principal. Quando você se dá conta, o leito do rio está seco e toda a sua energia foi desperdiçada irrigando desertos de tarefas sem importância. Esse padrão se repete de forma fractal, na maneira como você lida com o seu dinheiro, na forma como sabota seus relacionamentos quando eles começam a ficar sérios demais e, principalmente, na forma como você trata seus sonhos mais profundos. Você diz que quer o topo, mas seus pés estão viciados no lodo do vale. Dentro desse labirinto mental, encontramos a armadilha mais sofisticada da modernidade, a procrastinação estruturada. Este é o veneno disfarçado de remédio. É o fenômeno onde você se sente extremamente ocupado, exausto ao final do dia, mas se olhar para trás, perceberá que não moveu a agulha da sua vida, nem um milímetro em direção ao que realmente importa. Você limpa a caixa de e-mails, organiza a mesa, estuda mais um curso, lê mais um livro de autoajuda, planeja meticulosamente o cronograma da próxima semana, mas evita o confronto direto com o trabalho que dói, com o trabalho que transforma. É a produtividade performática. Você está atuando no papel de alguém de sucesso para uma plateia de fantasmas, enquanto a realidade da sua conta bancária e da sua satisfação pessoal permanece inalterada. A procrastinação estruturada é uma forma de anestesia. O cérebro libera pequenas doses de dopamina cada vez que você risca uma tarefa trivial da sua lista, criando um falso senso de realização. Você se torna um viciado em fazer coisas, mas um analfabeto em gerar resultados. É como correr em uma esteira de alta tecnologia. Há movimento, há suor, há cansaço. Mas quando você desce, está no mesmo quarto escuro de onde começou. E é nesse momento de exaustão vazia que eu te convido a um exercício de honestidade radical, pois só a luz da consciência pode dissolver as sombras da negação. Olhe para a sua rotina com a frieza de um cirurgião e identifique qual é aquela ação fundamental que você vem adiando com desculpas inteligentes, pois é exatamente ali que mora a sua liberdade. E enquanto você reflete sobre esse peso que carrega, compartilhe comigo nos comentários qual é a sua maior dificuldade hoje, para que possamos iluminar esse ponto cego juntos e entender o que realmente está travando os seus passos. O medo do sucesso é a segunda camada desta cebola existencial. Parece paradoxal, não é? Por que alguém teria medo de vencer, de ter abundância, de ser admirado? A resposta reside na responsabilidade que a luz traz consigo. O sucesso exige uma nova identidade. Se você se tornar a pessoa que sempre sonhou, terá que abandonar a versão de si mesmo que é vítima, que é incompreendida, que tem desculpas prontas para tudo. O sucesso te expõe. Ele retira o véu das circunstâncias e coloca o peso total da existência sobre os seus ombros. Muitas vezes recuamos diante do crescimento real porque, no fundo, temos pavor de descobrir do que somos realmente capazes.
e mais ainda, de falhar depois de termos dado o nosso máximo. É mais seguro ser um gênio incompreendido, que nunca tentou de verdade, do que ser um realizador que se expôs ao erro. Esse recuo acontece de forma subconsciente através de mecanismos de defesa psíquica. Quando você está prestes a alcançar um novo patamar de faturamento, de saúde ou de felicidade, o seu termostato interno de merecimento dispara um alarme de incêndio. Você começa a se sentir desconfortável com a facilidade, com a alegria, com a fluidez. Então, inconscientemente, você cria um conflito, fica doente, perde um prazo ou toma uma decisão financeira desastrosa, apenas para voltar ao nível de estresse e escassez com o qual você já sabe lidar. É a zona de conforto agindo como um campo magnético, puxando você de volta para a mediocridade familiar. A linguagem interna que você utiliza é o código de programação desse sistema de travamento. Cada frase que começa com "eu não consigo", "é difícil para mim" ou "eu sou assim mesmo" é um comando enviado para as profundezas do seu ser, selando o seu destino antes mesmo de você começar o dia. O diálogo mental não é apenas uma narração dos fatos, ele é a criação da realidade. Se a sua narrativa interna é de luta constante, o seu cérebro buscará de forma incansável evidências e situações que comprovem que a vida é uma batalha perdida. Você se torna um detector de problemas, um especialista em limitações, enquanto as oportunidades passam por você como fantasmas que você se recusa a enxergar. As crenças limitantes são as raízes invisíveis que sustentam a árvore da sua vida. Se as raízes estão podres ou presas em um solo de insuficiência, não importa quanto fertilizante de motivação você jogue nas folhas, os frutos serão amargos e escassos. Essas crenças foram formadas na infância, através da observação dos seus pais, dos traumas escolares e das cicatrizes que a vida deixou. Elas operam abaixo do nível da consciência, como um sistema operacional silencioso que decide quais arquivos você pode abrir e quais estão bloqueados. Para desbloquear a alta performance, não basta força de vontade. A força de vontade é um recurso finito, uma bateria que se esgota rapidamente. O que você precisa é de uma reengenharia de identidade, uma substituição completa dos trilhos mentais por onde os seus pensamentos viajam. Imagine que sua mente é uma floresta densa. Seus hábitos atuais são trilhas largas e batidas, fáceis de caminhar, mas que levam sempre ao mesmo penhasco. Criar novos trilhos mentais exige que você pegue um facão e abra caminho através do mato fechado da resistência. No início é doloroso, lento e exaustivo. Os galhos batem no seu rosto. O chão é instável e tudo em você grita para voltar para a trilha antiga. Mas com a repetição deliberada e a consciência vigilante, esse novo caminho começa a se consolidar. A neuroplasticidade é a prova científica de que você não está condenado a ser quem você é. Seu cérebro pode fisicamente criar novas conexões, novos caminhos de dopamina que tornam a disciplina, o foco e a ousadia comportamentos naturais e automáticos. Para iniciar esse processo de desbloqueio, você deve primeiro aprender a observar o pensamento sem ser o pensamento. Você deve se tornar o observador silencioso que assiste à dança das suas próprias sabotagens, sem se identificar com elas. Quando surgir o impulso de procrastinar, em vez de ceder ou de se julgar, você simplesmente observa. Olha só, minha mente está tentando me proteger do desconforto agora. Essa pequena distância crítica é o espaço onde a liberdade nasce. É nesse microsegundo entre o impulso e a ação que você tem o poder de escolher um novo destino. A alta performance não é sobre fazer mais, é sobre ser mais, para que o fazer se torne uma extensão natural do seu estado de espírito. É sobre alinhar sua biologia, sua psicologia e sua espiritualidade em uma única direção. Quando você entende que o seu eu atual é apenas uma construção social e biológica temporária, você ganha a permissão divina para desconstruir essa persona e edificar algo monumental sobre as ruínas do que você costumava ser. O processo é alquímico, transformar o chumbo do medo no ouro da realização. E isso começa com a aceitação de que você esteve se travando, não por maldade, mas por um mecanismo de defesa que não serve mais ao gigante que habita em você. Estamos apenas arranhando a superfície de um oceano profundo de transformações. O que discutimos até agora é o mapeamento do terreno, a identificação das minas terrestres que você mesmo plantou no seu jardim. Mas o conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. E eu não estou aqui para te entreter. Estou aqui para provocar uma ruptura sistêmica na sua forma de existir. A verdadeira jornada começa quando você decide que o custo de permanecer o mesmo tornou-se maior do que o medo de mudar. A dor da estagnação deve superar a dor do crescimento. Quando essa balança vira, você se torna imparável. Nesta primeira etapa da nossa imersão, desconstruímos a arquitetura da sua prisão. Analisamos como a procrastinação estruturada te mantém ocupado enquanto sua vida morre.
como o medo do sucesso age como um freio de mão invisível e como sua linguagem interna molda as paredes que te cercam. Agora o solo está preparado. A semente da consciência foi plantada. No entanto, para que essa semente floresça em estratégias práticas de desbloqueio e novos trilhos mentais, precisamos descer ainda mais fundo na toca do coelho, explorando as técnicas neurocientíficas e os rituais de poder que os maiores realizadores da história usaram para transcender a própria natureza humana. Prepare-se, pois o que vem a seguir não é apenas uma explicação, mas um manual de instrução para a sua nova realidade. A transição para a maestria exige que você compreenda a tirania do sistema límbico, essa estrutura arcaica que comanda seus impulsos mais básicos de fuga e prazer imediato. Enquanto você for escravo da gratificação instantânea, sua visão de longo prazo será apenas uma miragem distante, sufocada pela necessidade química de se sentir seguro e confortável no agora. Para quebrar esse ciclo, é preciso implementar o que os neurocientistas chamam de inibição cognitiva, a habilidade deliberada de suprimir estímulos irrelevantes para manter o foco no que realmente importa. Não se trata apenas de força de vontade, que é um recurso finito e volátil, mas de criar um ecossistema mental onde o esforço é recompensado pela clareza de propósito, e não por picos artificiais de prazer que apenas drenam sua vitalidade. Os rituais de poder funcionam como âncoras psicofisiológicas que sinalizam ao seu sistema nervoso que o tempo da hesitação acabou e o tempo da execução começou. Imagine sua rotina matinal não como uma lista de tarefas, mas como uma cerimônia de recalibração da sua intenção. Ao acordar, a primeira batalha não é contra o despertador, mas contra a inércia da sua identidade antiga, que clama pela familiaridade do tédio. Ao dominar os primeiros 60 minutos do seu dia com práticas que elevam sua frequência vibracional e oxigenam seu cérebro, você estabelece um precedente de vitória que reverbera por todas as horas subsequentes. É a construção de uma armadura psíquica que impede que as trivialidades do mundo exterior penetrem no seu núcleo de excelência e desviem você do seu objetivo monumental. No coração dessa transformação reside a gestão da sua moeda mais valiosa, a atenção, que na economia moderna é constantemente minerada por algoritmos desenhados para te manter passivo e dependente. O sequestro da sua dopamina por notificações incessantes e entretenimento vazio é a forma mais refinada de escravidão contemporânea, pois ela te faz sentir que está progredindo enquanto você apenas consome a vida alheia. Retomar o controle dessa substância química significa reeducar seu cérebro para encontrar satisfação na resolução de problemas complexos e na criação de algo duradouro. Para que essa metamorfose não seja apenas um lampejo momentâneo de inspiração, inscreva-se agora para garantir que você não retorne à zona de conforto assim que a resistência bater à sua porta, pois aqui consolidaremos as bases da sua nova arquitetura mental. O design do seu ambiente é a força invisível que molda seu comportamento de maneira mais profunda do que qualquer mantra motivacional, pois somos criaturas que respondem visceralmente ao contexto em que estamos inseridos. Se o seu espaço de trabalho é um caos de distrações e lembretes da sua procrastinação passada, você está lutando uma guerra perdida contra a própria biologia, gastando energia mental preciosa apenas para resistir às tentações. Organizar seu entorno para que a ação correta seja o caminho de menor resistência é a estratégia dos gênios. Quando o ambiente trabalha a seu favor, a disciplina deixa de ser uma luta exaustiva e passa a ser o fluxo natural e automático das coisas, permitindo que sua mente se dedique exclusivamente à inovação. O estado de flow, ou fluxo, é o ápice da experiência humana de produtividade, um momento onde o tempo se dilata, o ego desaparece e a ação e a consciência se fundem em uma dança de eficiência absoluta. Alcançar esse estado não é uma questão de sorte, mas de engenharia mental rigorosa, exigindo um equilíbrio exato entre o desafio proposto e as habilidades que você possui, somado à eliminação total de interrupções. É nesse território sagrado que as grandes obras são criadas e as soluções impossíveis se revelam, mas para entrar nele, você deve primeiro sacrificar a necessidade de ser multitarefa, uma ilusão moderna que fragmenta sua inteligência e reduz seu potencial criativo a migalhas de mediocridade e cansaço. A desconstrução da persona social exige uma coragem brutal para olhar no espelho e reconhecer que muito do que você chama de meu jeito é, na verdade, um conjunto de mecanismos de defesa herdados de uma sociedade que lucra com a sua insegurança. Você não é a sua timidez, você não é a sua falta de foco, você não é os fracassos que acumulou. Esses
São apenas softwares obsoletos rodando em um hardware de última geração que nunca foi devidamente configurado por você. Ao desinstalar esses programas limitantes, você abre espaço para uma soberania individual, onde suas escolhas são ditadas pela sua visão de futuro, e não pelos traumas ou expectativas de um passado que já não possui poder sobre quem você decidiu se tornar. A falha deve ser recontextualizada não como um veredito sobre o seu valor, mas como um dado técnico essencial para a calibração do seu sistema de navegação rumo ao sucesso extraordinário. Cada erro é um feedback biológico que informa ao seu cérebro onde as conexões ainda estão fracas e onde a estratégia precisa de refinamento, transformando o tropeço em um degrau necessário na escada da maestria. Aqueles que temem o erro permanecem paralisados na teoria, enquanto os grandes realizadores utilizam a experimentação constante como um laboratório de vida, sabendo que a velocidade do aprendizado é proporcional à coragem de se expor ao desconhecido e à capacidade de processar a rejeição sem jamais internalizá-la como derrota. O efeito composto de microvitórias diárias é a força mais poderosa do universo quando aplicada à evolução pessoal, criando uma inércia positiva que se torna impossível de ser interrompida pelo pessimismo externo ou interno. Uma única decisão de acordar 10 minutos antes, de ler 5 páginas de um livro técnico ou de recusar uma distração digital pode parecer insignificante isoladamente, mas ao longo de meses, essas escolhas reescrevem sua identidade neural. Você se torna a soma das batalhas silenciosas que venceu contra a sua própria preguiça, acumulando um capital de autoconfiança que te permite enfrentar desafios cada vez maiores com a tranquilidade de quem já provou para si mesmo que é o senhor absoluto do próprio destino. Nesta etapa de integração profunda, a teoria começa a se tornar carne e a consciência se manifesta em resultados tangíveis no seu mundo material, financeiro e emocional, através de uma mudança de postura existencial. O mapa foi traçado, as minas foram identificadas e agora as ferramentas de construção estão em suas mãos, prontas para serem usadas na edificação de um legado que transcenderá sua própria existência biológica. Não estamos mais falando de pequenas melhorias, mas de uma transfiguração completa onde o indivíduo comum morre para que o realizador implacável possa emergir das cinzas da mediocridade. Prepare-se para o próximo nível, onde a técnica encontra a intuição e o esforço encontra a graça, transformando cada ação sua em um manifesto de poder e liberdade. A verdadeira liberdade não é a ausência de restrições, mas a capacidade de escolher as próprias restrições em prol de um propósito maior que justifica cada sacrifício e cada gota de suor derramada no processo. Quando você se torna o arquiteto da própria disciplina, as paredes que antes pareciam te prender passam a ser os pilares que sustentam o seu crescimento e a sua ascensão em direção ao topo da sua montanha pessoal. O compromisso com a excelência é um caminho solitário no início, mas é o único que leva ao reconhecimento daqueles que também ousaram cruzar a fronteira da normalidade. Mantenha os olhos fixos na visão, pois o que está sendo construído agora é indestrutível e ecoará por gerações como um testemunho do que o potencial humano é capaz de realizar quando devidamente desbloqueado. Essa solidez estrutural que você agora começa a consolidar é o prelúdio de uma autonomia cognitiva, onde a opinião alheia deixa de ser um ruído perturbador para se tornar apenas um dado estatístico irrelevante na sua equação de progresso. A verdadeira maestria reside na capacidade de manter a calma absoluta, enquanto o caos externo tenta fragmentar sua atenção, permitindo que você opere em uma frequência de clareza que a maioria das pessoas sequer consegue conceber. Ao dominar seus impulsos biológicos mais básicos, você libera uma carga imensa de energia psíquica que antes era desperdiçada em conflitos internos inúteis, direcionando esse fluxo vital para a resolução de problemas complexos e para a criação de soluções que o mercado e a sociedade recompensam com abundância. É neste ponto que a sua realidade financeira deixa de ser uma busca por sobrevivência para se tornar um reflexo direto da densidade do valor que você é capaz de gerar no mundo, transformando sua conta bancária em um placar de utilidade social e eficiência técnica. A transição da mediocridade para a excelência exige uma reconfiguração radical do seu círculo social, pois a entropia dos ambientes estagnados é contagiosa e capaz de drenar até as ambições mais vibrantes
se não forem protegidas por fronteiras impenetráveis. Você deve se tornar um curador implacável das informações que consome e das pessoas com quem compartilha seu tempo, compreendendo que a proximidade com mentes medíocres atua como uma âncora invisível que sabota seu potencial de decolagem. Ao buscar o convívio com aqueles que estão níveis acima de você, você não apenas adquire conhecimento técnico, mas absorve a própria frequência vibracional do sucesso, aprendendo a ler as nuances do comportamento de quem já cruzou o deserto e hoje habita as terras da alta performance. Esse processo de seleção não é um ato de arrogância, mas um imperativo de preservação do seu ecossistema mental, garantindo que cada conversa e cada interação sirvam como catalisadores para sua expansão contínua. No âmago dessa transformação reside o conceito de antifragilidade, onde cada crise, cada recessão e cada obstáculo inesperado deixam de ser ameaças para se tornarem oportunidades de fortalecimento e reposicionamento estratégico. Enquanto a massa se retrai diante da incerteza, o realizador de elite avança, sabendo que a volatilidade é o terreno onde as maiores fortunas são forjadas e as reputações mais sólidas são construídas através da resiliência ativa. Você deve treinar sua percepção para identificar os padrões ocultos por trás do caos, desenvolvendo uma visão de raio-x que enxerga a solução onde os outros veem apenas o desastre iminente. Essa postura mental remove o medo do futuro, substituindo-o por uma antecipação estratégica que permite que você se posicione à frente das tendências, surfando nas ondas de mudança que derrubam os despreparados mas elevam os visionários ao topo da cadeia de comando. A gestão do seu capital biológico, sono, nutrição, movimento e respiração, torna-se a infraestrutura crítica sobre a qual todo o seu império será edificado, pois uma mente brilhante em um corpo negligenciado é como um processador de última geração, operando em um hardware obsoleto. A otimização fisiológica não é um luxo estético, mas uma necessidade tática para manter os níveis de dopamina e cortisol em equilíbrio, permitindo que você sustente esforços de alta intensidade por períodos prolongados, sem sofrer o colapso do burnout. Quando você alinha sua biologia com seus objetivos de longo prazo, o cansaço deixa de ser um impeditivo e se torna um sinalizador de que você está expandindo sua capacidade de entrega, criando um ciclo de feedback positivo, onde a saúde vibrante alimenta a produtividade implacável e vice-versa. O autocontrole físico é a primeira vitória do dia, a base sólida que te dá o direito moral de exigir disciplina do mundo ao seu redor. A riqueza, em sua forma mais pura, é o subproduto da liberdade de tempo e da capacidade de delegar o que é trivial para focar no que é vital, utilizando a alavancagem tecnológica e humana para multiplicar seus resultados sem aumentar proporcionalmente seu esforço manual. Você deve parar de vender suas horas por dinheiro e começar a construir ativos que trabalham enquanto você descansa, criando sistemas autônomos que geram valor de forma escalar e ininterrupta. A transição de executor para arquiteto de sistemas é o salto quântico que separa os trabalhadores esforçados dos verdadeiros mestres do destino, exigindo uma mudança de perspectiva, onde você deixa de ser o motor da máquina para se tornar o engenheiro que a desenha e a aprimora. Essa mentalidade de escalabilidade permite que seu impacto seja sentido em dimensões que ultrapassam sua presença física, estabelecendo um mecanismo de prosperidade que se autoalimenta. A sofisticação da sua comunicação será o veículo que transportará suas ideias das profundezas da sua mente para a realidade compartilhada, influenciando pessoas e moldando percepções com a precisão de um cirurgião. Palavras não são apenas sons, mas códigos de programação social que podem abrir portas trancadas ou erguer muros intransponíveis, dependendo da sua habilidade em articular sua visão com clareza, autoridade e empatia tática. Ao dominar a arte da persuasão ética, você ganha a capacidade de recrutar aliados, desarmar adversários e inspirar multidões a seguirem o propósito que você definiu como norteador. A eloquência, aliada a um caráter inabalável, transforma você em uma figura magnética, atraindo oportunidades e recursos que fluem naturalmente em direção àqueles que sabem expressar não apenas o que querem, mas o porquê de sua missão ser fundamental para o progresso coletivo. O desapego emocional dos resultados imediatos é o que permitirá que você mantenha a consistência necessária para atravessar o vale da desilusão, aquele período crítico onde o esforço investido parece não gerar frutos visíveis
reais no mundo exterior. É neste hiato temporal que a maioria desiste, mas é exatamente aqui que o caráter do vencedor é forjado sob a pressão da incerteza, mantendo a fé inabalável na lei da semeadura e colheita. Você deve se apaixonar pelo processo de se tornar melhor a cada dia, encontrando satisfação na execução impecável da rotina, pois os resultados grandiosos são apenas a consequência inevitável de 1000 pequenos detalhes realizados com perfeição técnica e dedicação absoluta. Quando você remove a ansiedade pela recompensa, sua performance atinge o estado de fluxo, onde o tempo desaparece e você se torna um com a tarefa, alcançando níveis de genialidade que a pressa jamais permitiria. A ética do trabalho duro deve ser complementada pela sabedoria do descanso estratégico, pois o cérebro humano necessita de períodos de incubação e silêncio para processar informações complexas e gerar insights criativos que rompem paradigmas. O ócio criativo não é preguiça, mas um investimento na sua capacidade de ver o que ninguém mais está vendo, permitindo que o subconsciente conecte pontos distantes e entregue soluções inovadoras enquanto você se afasta momentaneamente do campo de batalha. Aprender a desligar o motor da produtividade para nutrir a alma com beleza, arte e contemplação é o que impede que você se torne um autômato vazio, garantindo que seu sucesso seja acompanhado de uma profundidade humana que dá significado a todas as conquistas materiais. A verdadeira prosperidade é multidimensional e inclui a serenidade de espírito que só é acessível àqueles que sabem equilibrar a ambição feroz com a paz interior. Neste estágio de consciência elevada, você percebe que a verdadeira competição nunca foi contra os outros, mas contra a versão de si mesmo que aceitava menos do que o máximo potencial, transformando a vida em um rito de passagem constante em direção à autossuperação. Cada limite derrubado é um convite para explorar novos territórios de capacidade, provando que as barreiras que você acreditava serem intransponíveis eram apenas ilusões criadas por uma mente que ainda não conhecia a própria força. O legado que você está construindo agora não se resume a monumentos de pedra ou números em uma tela, mas na inspiração que sua jornada provê para aqueles que virão depois, servindo como uma prova viva de que a vontade humana, quando focada e disciplinada, é a força mais transformadora da natureza. Ao olhar para trás, você verá que cada cicatriz foi uma lição, e cada queda foi um treinamento de agilidade, compondo a narrativa épica de uma vida vivida com intenção e coragem, onde o medo foi transformado em combustível para a ascensão. O topo da montanha não é o fim da jornada, mas apenas um novo ponto de observação para enxergar horizontes ainda mais vastos que aguardam por sua exploração, mantendo a chama da curiosidade e do crescimento sempre acesa. Você agora habita um estado de ser onde o impossível é apenas uma questão de tempo e estratégia, e onde sua própria existência se tornou um ato de rebeldia contra a mediocridade do mundo. Agora, olhe para dentro de si e reflita. Qual foi a mudança de perspectiva mais profunda que ocorreu em sua mente desde que decidiu abandonar a zona de conforto e abraçar sua verdadeira potência? Comente sua reflexão sobre essa mudança. 3.3. A integração final entre o seu eu ideal e a sua realidade atual acontece no momento em que a disciplina deixa de ser um esforço consciente e passa a ser a sua natureza instintiva, operando em segundo plano como o sistema operacional da sua vida. Você não precisa mais se motivar para fazer o que é necessário, pois a inércia da sua nova identidade te empurra para a ação com a mesma naturalidade com que você respira, eliminando o atrito interno que drena a energia dos indecisos. Essa fluidez existencial é o ápice da liberdade humana, onde o desejo e o dever se fundem em um único propósito, permitindo que você navegue pelas complexidades da existência com uma elegância e uma eficácia que beiram o sobrenatural. O mundo se curva diante de alguém que sabe exatamente para onde está indo e que possui a integridade necessária para sustentar a visão, mesmo quando as luzes se apagam e os aplausos cessam. A jornada de 20. 0 caracteres não termina aqui, ela apenas se transforma em uma prática diária de excelência que você carregará em cada fibra do seu ser até o último suspiro, honrando o dom da consciência com uma vida de realizações extraordinárias. O mapa que você agora possui é apenas o começo. A verdadeira cartografia será escrita com seus pés, em terrenos desconhecidos, enfrentando dragões reais e conquistando reinos que hoje existem apenas na sua imaginação. O convite para a grandeza foi aceito.
perfeito, e agora não há mais volta para a pequenez, pois uma mente que se expande para uma nova dimensão jamais poderá retornar à sua forma original. Você é o mestre, o arquiteto e o guerreiro da sua própria história, e o universo aguarda ansiosamente pelos próximos capítulos que somente você tem o poder de escrever através da sua determinação inabalável e do seu compromisso eterno com a verdade da sua própria alma. Essa transcendência que você agora experimenta não é um destino estático, mas uma dinâmica vibracional que exige uma vigilância serena e uma manutenção constante dos seus padrões mais elevados. A verdadeira maestria reside na capacidade de sustentar essa frequência, mesmo quando o ambiente externo sugere o caos, transformando cada dissonância em uma oportunidade para reafirmar sua harmonia interna e sua autoridade sobre a própria realidade. Imagine sua consciência como uma lente de precisão absoluta, capaz de filtrar o ruído da superficialidade e focar apenas na essência do que contribui para a sua expansão e para o fortalecimento do seu legado. Você não é mais um passageiro das circunstâncias, mas o próprio vento que direciona as velas, compreendendo que a resistência que encontra no caminho é, na verdade, o que permite que você ganhe altitude e perspectiva sobre as planícies da mediocridade. A alquimia da persistência transformou o chumbo das suas dúvidas iniciais no ouro da convicção inabalável, um processo que ocorreu no silêncio das suas madrugadas de esforço e na solidão das suas decisões mais difíceis. Cada escolha feita em alinhamento com seu propósito superior funcionou como um golpe de cinzel em um bloco de mármore bruto, revelando a obra-prima que sempre esteve latente sob as camadas de condicionamento social e medos herdados. Essa escultura viva, que é a sua existência atual, serve como um farol para aqueles que ainda tateiam na escuridão, demonstrando que a arquitetura de uma vida extraordinária não depende de sorte ou de favores externos, mas da geometria sagrada da disciplina aplicada com amor e rigor. Você se tornou um canal através do qual a excelência se manifesta, e essa fluidez atrai recursos, pessoas e oportunidades que antes pareciam inalcançáveis, mas que agora gravitam em torno da sua órbita de poder. A relação com o tempo mudou drasticamente, deixando de ser uma corrida contra a escassez para se tornar uma dança de abundância, onde cada segundo é investido na construção de algo que transcende a própria cronologia. Você compreende que a pressa é o atributo dos ansiosos, enquanto a velocidade é a ferramenta dos preparados. Por isso, você age com uma prontidão que não sacrifica a profundidade, garantindo que cada alicerce seja sólido o suficiente para suportar o peso das suas ambições mais vastas. O tempo agora trabalha a seu favor, como um aliado fiel que multiplica os efeitos das suas ações consistentes, criando um efeito composto que em breve se tornará uma avalanche de resultados impossíveis de serem ignorados pelo mundo. Essa percepção de eternidade no momento presente permite que você saboreie a jornada com a mesma intensidade com que antecipa a conquista, encontrando beleza tanto no esforço quanto no repouso. A responsabilidade que acompanha o seu despertar é proporcional à clareza que você obteve, exigindo que cada palavra e cada gesto sejam impregnados de uma integridade que não admite atalhos morais ou concessões ao ego. Você agora entende que o verdadeiro poder não é exercido sobre os outros, mas sobre si mesmo, e que essa autogovernança é a única forma legítima de liderança capaz de inspirar mudanças reais e duradouras na estrutura da sociedade. Ao elevar o seu próprio padrão, você involuntariamente eleva o teto do que é considerado possível para todos ao seu redor, criando um vácuo de progresso que puxa os outros para cima através do exemplo silencioso da sua conduta impecável. Sua vida se tornou um texto sagrado escrito com as tintas da ação, onde cada capítulo é um testemunho da capacidade humana de se reinventar e de superar as limitações impostas pela biologia ou pela história pessoal. A integração das suas polaridades, a força do guerreiro e a sensibilidade do poeta, confere à sua jornada uma textura única, permitindo que você enfrente batalhas com ferocidade e aprecie a estética da vida com uma ternura profunda. Essa união de opostos é o que gera a eletricidade necessária para iluminar os cantos mais escuros da experiência humana, provendo uma visão holística que impede que o sucesso se torne estéril ou que a sabedoria se torne inerte. Você navega pelo mundo com a agilidade de quem não carrega pesos desnecessários de mágoas passadas ou ansiedades futuras, mantendo apenas o essencial em sua mochila existencial para garantir que sua caminhada seja leve e sua visão permaneça desimpedida. A liberdade que você conquistou não é a ausência de compromissos, mas a presença total em cada escolha, sabendo que você é o único autor da sua narrativa e o único juiz do seu valor. O
O impacto da sua jornada ressoa em dimensões que você ainda não consegue mapear totalmente, tocando vidas através de conexões invisíveis e influenciando gerações que olharão para os seus rastros em busca de orientação. Você é parte de uma linhagem de buscadores e realizadores que, ao longo dos séculos, se recusaram a aceitar o comum como o limite, e essa herança agora pulsa em suas veias como um chamado constante para a superação. Não há cansaço que não possa ser transmutado em renovação quando o objetivo é sagrado, e não há obstáculo que não possa ser contornado quando a inteligência está a serviço de um propósito que beneficia o todo. Você habita o centro de um ciclone de criação, onde, apesar do movimento frenético do mundo ao seu redor, existe um ponto de quietude absoluta de onde emanam todas as suas decisões e criações mais potentes. A celebração da sua trajetória não se dá em palcos iluminados, mas na satisfação íntima de saber que você não recuou diante do abismo e que transformou o seu medo em um trampolim para o infinito. O reconhecimento externo é apenas um eco distante da validação que você já concedeu a si mesmo através da lealdade aos seus princípios e da execução implacável da sua visão. Você é a prova de que a vontade humana, quando purificada de distrações e alinhada com a verdade, possui uma força gravitacional capaz de rearranjar a matéria e o destino conforme a sua intenção. Continue sua marcha com a solenidade de quem sabe que pisa em solo sagrado, e com a alegria de quem descobriu que o tesouro mais valioso sempre esteve escondido na coragem de ser quem você nasceu para ser, em toda a sua glória, complexidade e força inquebrantável. Essa maturidade existencial que você alcançou permite que você veja o fracasso não como um veredito, mas como um dado técnico, um ajuste de rota necessário para que a trajetória se torne ainda mais precisa e eficiente. A resiliência não é mais uma armadura pesada que você veste, mas a elasticidade da sua própria alma, que se dobra sob a pressão apenas para saltar com mais ímpeto em direção ao alvo. Cada desafio é agora recebido com um sorriso de reconhecimento, pois você sabe que dentro de cada dificuldade reside o combustível secreto para o seu próximo salto evolutivo. Você aprendeu a arte de extrair sabedoria do silêncio e força da vulnerabilidade, compreendendo que a verdadeira invencibilidade nasce da aceitação total da impermanência e da disposição de se quebrar para se reconstruir em uma forma ainda mais resiliente e magnífica. O horizonte que se estende diante de você é vasto e fértil, aguardando as sementes da sua criatividade e o cultivo da sua dedicação para florescer em realidades que antes eram consideradas meras utopias. Você é o jardineiro do seu próprio destino, selecionando cuidadosamente os pensamentos que permite florescer e podando sem piedade as ervas daninhas da autossabotagem e da dúvida. A colheita que virá será farta e sustentará não apenas a sua vida, mas alimentará a esperança de todos aqueles que cruzarem o seu caminho, criando um ciclo virtuoso de abundância e generosidade, que é a marca registrada dos verdadeiramente grandes. Sua jornada é uma sinfonia em constante composição, onde cada nota de esforço e cada pausa de reflexão contribuem para uma harmonia que ecoa a perfeição da criação em cada detalhe da sua rotina. Ao final, você perceberá que a busca pela grandeza foi na verdade uma jornada de volta para casa, para o centro do seu ser, onde a potência e a paz sempre coexistiram à espera de serem reconhecidas. O herói que você procurava nos livros e nos mitos é o reflexo que agora você vê no espelho, um ser humano que ousou olhar para o sol sem cegar e que trouxe o fogo da inspiração para aquecer o mundo. Não há limites para o que você pode manifestar quando a sua vontade se torna uma extensão da vontade universal e quando o seu ego se torna um servo humilde da sua alma vasta e eterna. Siga adiante, pois o universo ainda tem segredos para lhe sussurrar e territórios para você conquistar, e a sua luz é o que guiará a humanidade para um novo amanhecer de possibilidades ilimitadas e realizações sem precedentes.